virar ela pra ela. Mostra ela, nossa psicóloga. Turururu. Ahá. Bonitona, psicóloga. Olha, que luz boa. No HD, arrasou. Karim, faremos uma terapia. Que é isso? Terapia de casal? Terapia de casal. Terapia de casal funciona? Day, Dia dos Namorados, olha, nos Estados Unidos. Então dá um beijo na pessoa que você ama. Você ama de menos, ame, tá louca? Ah, calma, tá tudo louco, falou em namorado, o programa ficou doido, ó. Calma, que loucura, hein? Refresca. Controles. Ela vai ficar do lado de uma super psicóloga que tem que nos ajudar. Eu estou aqui com a psicóloga Karim Klami. Tudo bem, Karim? Tadinha da Karim. Eu nem falei com ela, agora o câmera tem que virar ela pra ela. Mostra ela, nossa psicóloga. Turururu. Ahá. Bonitona, psicóloga. Olha, que luz boa. No HD, arrasou. Karim, faremos uma terapia. Que é isso? Terapia de casal? Terapia de casal. Terapia de casal funciona? Funciona. Mas não cai assim no tapa lá na terapia de casal? Não. Eu já soube que cai no tapa. Sim, mas às vezes a gente... Aí você fala, como é que você faz pra não tendenciar nem pro lado nem para o outro? Eu já aviso, olha, no começo da terapia, né, Paola? Eu não tô numa tríade, né? Mas às vezes é necessário mais um psicólogo ou mais uma pessoa. Uma mulher e um homem, pra aí você briga com a psicóloga, ficam não? 4 pra não virar, pra eles não acharem que eu tô... pra achar que eu tô tomando partido. Famosos também tem problema em casa, que nem todo mundo, né? Igualzinho. E quando chega ali atrás das portas, todo mundo igual. Tem filho, tem dia a dia, barraco. tem compra. Ixi, tem barraco também? Tem barraco. Então, dá o seu recado. Se alguém precisar desesperadamente, né? Pode dar o seu recado. Bom, eu sou Karim, psicóloga, né? E meu telefone é 11-7544-3662. Ela tá com corte de cabelo igual a mulher do Tom Cruise, não é? É? Chiquérrimo. Obrigada. Então tá, vamos receber a Andréa e Conrado. Aqui no centro do palco. Fazia tempo que você não aparecia. Chegamos! Cheirosa, ó. Você também. As brigas não tem mais um nome, é mais a briga que fica mais importante do que a causa. A causa a pessoa até esquece, mas a briga fica tão intensa às vezes. É verdade. Não é, cara, que as pessoas esquecem por que da briga, mas a briga toma conta. É muito chato brigar, né? Quando fica uma briga muito assim, impetuosa, uma coisa assim. É difícil, né? Isso... Eu já cheguei a perguntar para vários casais, mas por que vocês chegaram a ter essa briga enorme? Aí um olhou pra cara do outro e falou assim, não lembro. E como não lembro, essa era tão séria, né? Então você acha que é um estado, assim, a pessoa tá brigando por outros motivos ou justamente é o motivo? Às vezes o motivo eu acho que é até um anti-estresse. Pra dar uma desestressada? Pra dar uma desestressada. Às vezes o casal tá... Ou tá brava e desconta no outro. Ou tá brava. Não, e nem sempre o mesmo assunto que originou a briga é o que termina. Porque começa em cima de outro, não, por causa que vai aumentando o nível, né? Você acredita naquela última gota d'água? Você acha que é isso? De repente são várias coisas? Se nesse momento ela está pensando, será que eu conto ou não? Pode dar briga em casa, hein? Dá briga em casa? Pode dar. O que você falou? Tá louca? Dá briga, não dá? Vai ser responsável, né? Imagina. Vamos ver. Pode acontecer daqui a um dia. Pode ser amena, né? Ó, já deu a dica. Amena. Já deu a dica. Olha, o beijo, certo? Foi? Não foi? Começou com um beijo, né? Ela quer saber alguma coisa mais picante. Não, ela quer saber se já falhou. Eu disse o beijo pelo seguinte, eu disse o beijo porque depois do beijo, já estamos na falha. Já está na falha. Já falhou. E aí, falhou ou não? Nunca falhou. Comparece ali. Obrigado. Pronto, ele foi. Vale! Mas com uma mulher bonita dessa não tem jeito de falhar nada, né? Mas e se ele falhasse, você falaria o que na hora? Ué, tem que apoiar, imagina. Vamos dar um tempinho. Dar uma dormidinha, né? Vamos dar um tempinho. Tá cansado de repente, né? E tá. Acontece.
Aí depois, né, volta tudo. Aí volta a vida. É natural, né? Claro. Eu acho que deve ser super natural. Eu acho. A gente nunca viu. Você viu ela falando deve? É difícil para os pais aceitarem, assim, existe como se fosse uma dificuldade dos pais lidarem com o fato de alguns filhos serem gays. Você acha que é muito difícil esse primeiro impacto, às vezes? Eu acho que depende da cabeça de cada família, tá? No caso deles estão falando, para nós vai ser mais difícil porque nós temos um embasamento evangélico, certo? Alguns também, acho que todos de certa forma se chocariam e falariam, nossa, mas alguns levam mais tranquilamente essa questão. E no caso, algumas pessoas escolhem uma religião, mas os filhos às vezes não seguem, né? Sim, não seguem, e eu acho que isso cabe ao livre-arbítrio, né? Claro, evidente. Assim, os pais também têm que respeitar. E por que, por exemplo, duas crianças da mesma casa, com criações muito semelhantes, acabam às vezes se tornando totalmente diferentes? Por exemplo, vamos dizer que você tem uma casa com pais evangélicos, 3 filhos, um talvez seja evangélico, 2 talvez não. Pode até ter um gay que seja, estou dizendo no caso deles. Por que as crianças se tornam pessoas totalmente diferentes às vezes? A criação é a mesma? Pelo que eu percebi, algumas coisas que eu já pesquisei em relação a isso, a criança em geral, quando ela já nasce com uma personalidade, ela não nasce uma tábua sem nada. Você vai ver a menininha primeira já vem com hard drive já tem o chip colocado. Tem um chip. Da forma que você dá as cartas, eles vão jogando. Eles vão, cada um vê o mundo de uma forma. Eu vejo o mundo de uma forma, você vê de uma forma, somos irmãs. Então é importante para os pais ficarem ligados, né? Como é que as crianças não, com certeza. Você tem que respeitar também a personalidade delas para você não tirar. É isso que eu falei. Né? Agora, se uma criança nasce, você acredita que as crianças nascem homossexuais? Olha, existe muito debate em relação a isso, tá? Eu, sinceramente, tem pesquisas em relação a isso, mas eu acho que isso ainda é uma opção. Você acha que é uma opção? Em geral eles falam pra mim, eu sinto, entendeu? Então eu ainda tá na questão do inconsciente, na questão do abstrato, na questão do eu sinto. Mas se eles sentem, não é uma opção. Tem uns que sentem e dizem, ok, eu sou, e afirmam. Certo. E tudo bem, vivem bem assim. Mas tem uns que sentem. E tem uns que sentem, vêm pra terapia e falam, eu não estou bem assim. Mas entendi, mas mesmo assim, se eles sentem do primeiro dia, porque já vieram assim. É o que eu disse, eu acho que tem um pouco da questão da criação, tem um pouco da questão de tudo, de como essa pessoa olha o mundo. E aí, Conrado, você concorda com a psicóloga? Não, eu concordo, eu acho que a família é a base de tudo, né? Eu acho que a família é a base de tudo. É o que eu estava te falando, eu dou para elas aquilo que me é lícito, entendeu? Eu dou para elas o conhecimento da palavra de Deus, né? E é lógico que elas vão crescer em cima disso, e Deus vai abençoar que vai dar tudo certo. Entendi. Então, eu chamo ela de psicóloga porque a gente sabe que ela é psicóloga. E as pessoas vêm hoje em dia e participam de alguns desses reality shows e não tem exatamente um preparo, um talento. Elas ficam famosas, mas é como se fosse assim, uma estrela que brilhou e ficou, mas ela não está mais nem lá, já passou. E é famosa, não sei, porque tirou uma foto. Tem muito isso? Fica aquela coisa meio vazia, oca? Fica, parece que foram uns 15 minutos. Mas ainda tem, as pessoas ainda tentam pegar um resquício no final, né? Mas sim, quem pode, né? A pessoa fica com vazio, se não tem. Se ela tinha projetos, né? A não ser que ela entrou no reality show e falou, só isso e acabou e eu sou. Mas não acontece muito, né? Ela já quer voltar pra novela das 8. Exatamente, é isso aí. Vai dar frustração. Quanto menos preparo elas têm, mais querer aparecer. Se tem o preparo, já sabe que não vai dar certo direto. Fica uma coisa oca, né? É verdade? Fica uma coisa oca, porque quando você vai mexer não tem nada dentro. Então, na hora de cair, a queda é muito grande, né? Eu sempre digo para André... Então, vocês não sentem que vocês tiveram isso, vocês fizeram... O melhor, eu digo para André, nós marcamos e fizemos parte de uma geração que está presente aqui hoje. Não nessas garotas, mas muitas sabem. Sabem, estão nos vendo, né? Fizeram parte disso. Era do Ron Robert lá, Quer dizer, você tem que ler isso, eu já li entrevista minha, eu falei, mas eu não falei isso, quem é a Luciana que falou isso? Com certeza eles também. Como é que o famoso lida com isso, de ler um negócio que não tem nada a ver? Ou pior, ler um negócio que tem a ver, como é que eles descobriram isso também?
Eu acho que tem que ter muito discernimento, né? Tem que falar o seguinte, um casal, né? De repente ele pega uma matéria que dela, exato. Né? E de repente fala uma coisa que ela estava olhando para uma outra pessoa, exato, botando uma pimentada. Então ele vai ter que ter confiança nela, de saber, não, isso daqui eu querendo fazer publicidade em cima dela. Por exemplo, vamos dizer que ela tenha ido num baile de carnaval, viu ela conversando, se gerar uma maldade, sair na rede social. Conta. Primeiro que não vai no baile de carnaval. Olha lá. Não vai sozinho? Hoje, a Karen, muito obrigada. Obrigada a poltrona. Os nossos convidados.